Olá a todos e bem-vindos à nossa série de estudos nas noites de ensino, onde iremos abordar o tema O Nosso Pai. Iremos falar sobre Deus como o nosso Pai, a relação de Deus connosco, nós os filhos. Iremos falar sobre áreas de compromisso, de relacionamento, como a oração, a conduta, o amor. E iremos apostar no compromisso que nós vamos ter com Deus, com seriedade. Bem-vindos a todos. Ora, então, muito boa noite. Nós vamos continuar nas nossas noites de ensino a falar sobre Deus, o nosso Pai. E já falámos sobre, na semana passada, falámos sobre como Deus nos torna os seus filhos. E falámos sobre, a primeira nota que eu dei foi sobre o amor. Foi o amor que Ele tem por nós, foi esse amor que fez com que Deus diligenciasse em nosso favor, entregando o seu Filho. Nós precisamos querer, já falámos sobre isso. O que eu gostaria hoje, então, e esse seria o meu tema para esta noite, é o tema do amor. Porque se é o amor que leva Deus a nos salvar, a salvar-nos, a tornar-nos seus filhos, esse amor também deve fazer parte da nossa vida. Porque nós somos a demonstração vívida, prática, em termos das relações, de quem Deus é. Portanto, nós devemos mostrar quem Deus é, também sendo como Ele. Então, eu diria que o primeiro ponto é Deus é amor. Dizer que Deus é amor não é a mesma coisa que dizer que Deus tem amor. Deus tem porque Ele é. Portanto, o amor faz parte da sua essência, é a sua natureza. Nós podemos ter amor, nós não somos amor, mas nós podemos ter esse amor se nós tivermos o Deus de amor. Portanto, Deus é amor, tem amor para dar-nos e depois Ele coloca as relações em termos de amor. Lá está, a própria, é como se toda a lei fosse resumida no amor. Primeiro grande mandamento, amar a Deus com todas as tuas forças, com o teu coração, entendimento, etc. E depois amar o próximo como a ti mesmo. Portanto, Deus coloca a nossa relação com Ele em termos de quem Ele é e depois isso tem que se repercutir também na relação com as outras pessoas. Portanto, Deus é amor e Deus quer nos dar amor. A Bíblia diz que é o Espírito Santo derrama esse amor em nós. Portanto, o amor, o genuíno amor tem que vir de Deus. Portanto, o ser humano, para ter o amor genuíno, tem que ter Deus, porque Deus é que é amor. Portanto, Deus é amor. E eu partiria com esta ideia de que se Deus é amor e Ele nos ama, se nós não fazemos, nem fizemos, nem conseguimos fazer nada para merecer o amor, também não há nada que nós possamos fazer para perdê-lo. Simplesmente Deus é amor. Deus vai amar-nos independentemente do que somos. Deus vai amar-nos independentemente do que fizermos, porque Ele é. Ele não depende de nós. Nós dependemos dEle, precisamos. Até para ter esse amor precisamos dEle, naturalmente. Então Deus é amor, esse será o meu ponto de partida, porque nós estamos a falar dEle como o nosso Pai. E Ele é o Deus de amor, Ele ama-nos, Ele é o Pai, e Ele também quer que nós tenhamos esse amor na nossa vida. A minha segunda grande ideia é que se Deus é amor, Deus provou o amor. Deus demonstrou amor. Nós podemos praticar boas ações, podemos fazer coisas boas, fazer obras, coisas agradáveis, sem ter amor. Mas, quem tem amor, de certeza, por consequência, vai praticar boas coisas. Portanto, pode ser coisas boas, algumas coisas interessantes, até em termos humanos, coisas que sejam classificadas como boas, mas em boa verdade, quando se tem o amor de Deus, o amor de Deus vai levar-nos a produzir obras próprias, que nos identificam, que mostram quem Deus é. Portanto, o amor revela-se, o amor expressa-se. Então, Deus prova o seu amor. Deus demonstrou o seu amor desde os atos criadores, desde tudo o que Deus fez. Tudo foi feito por Ele, por Cristo, e tudo foi feito para Ele e por Ele. Portanto, Ele é a origem de todas as coisas que existem. É Ele que mantém todas as coisas, toda a vida, toda a existência, toda a criação, e tudo é feito para a glória dEle, para a exaltação dEle. Portanto, sem Deus não haveria nada. Ele é o Criador, Ele é o iniciador. Deus iniciou tudo, Deus começou tudo. Deus demonstrou esse amor para com a humanidade, criando todo este habitat, esta natureza, coisas maravilhosas que nos cercam. Portanto, Deus já provou esse amor. Deus demonstrou esse amor. Ele demonstrou esse amor enviando os profetas para guiar o seu povo. Deus demonstrou o amor de várias maneiras, mas Deus demonstrou de uma forma alta, de uma forma, digamos, exaltada, plena, grande, excelente, sublime, esse amor dando o seu próprio Filho.
Nós podemos também fazer coisas boas, podemos dar coisas, mas dar os filhos. Deus deu o seu próprio filho. E a Bíblia ainda por cima diz que nós éramos ímpios, éramos pecadores. Ou seja, Deus deu em boa verdade, Ele não deu porque encontrou uma razão em nós para o fazer. Não há aqui uma moeda de troca. Não há nada que justificasse da nossa parte humana aquela ação. Mas Ele deu. E esta expressão, esta entrega, o amor do seu Filho, é a maior prova. Portanto, Deus provou o seu amor para connosco. A Bíblia diz, e este é o grande versículo, não é? Que muita gente conhece, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Portanto, Deus amou que deu. Deus amou que deu. Se ama, dá-se. O amor leva à entrega. Portanto, Deus ama-nos de tal maneira que Ele demonstrou isso. Ele demonstrou dando o seu Filho. Portanto, a vinda de Jesus ao mundo é uma prova do amor. Quando nós lemos as Escrituras nos Evangelhos e nós vimos os momentos, o que aconteceu para que Jesus chegasse, para tudo à volta da sua vinda, como Deus preparou os cenários, como Maria foi preparada, como José se dispôs a aceitar o seu lugar de pai adotivo, como os próprios pastores ouviram as mensagens dos anjos, ou seja, Isabel, todas as mensagens que nós temos à volta da chegada de Jesus. Portanto, o Pai envia o Filho, o Pai mostra o amor à humanidade, como os anjos cantaram, paz na terra e boa vontade para com os homens. A vinda de Jesus é a demonstração da boa vontade, é o amor de Deus a ser expresso. Portanto, a maior expressão, digamos, do amor de Deus é a dádiva do melhor, porque a dimensão do amor revela-se pelo valor da oferta. E quando nós amamos, nós damos. Quando amamos muito, damos muito. E Deus deu mesmo o melhor, Deus deu o seu próprio Filho. O seu próprio Filho. Portanto, Deus prova o seu amor e isto mostra que também nós nesta relação com Deus, recebendo o amor de Deus, de alguma maneira nós vamos fazer isso também. Nós vamos demonstrar o amor, nós vamos revelar o amor que nós temos, fazendo coisas. Há aqui um aspecto um pouco secundário neste meu pensamento, mas que seria também de considerar com maior profundidade, e isso pode ser lido em casa e estudado, em Hebreus capítulo 12, quando mostra que as próprias provações que vêm à nossa vida, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, ou seja, o amor, isto de alguma maneira também ajuda-nos a definir o amor é uma expressão de cuidado, é uma expressão de proteção, de ajuda, mas que pode permitir coisas difíceis. Deus não nos livra de todas as dificuldades, mas promete estar connosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Muitas vezes não vamos escapar do vale, mas Deus vai lá estar connosco. E este é o segredo do amor de Deus, é para não pormos em questão este amor quando a nossa vida é difícil, quando vêm dificuldades à nossa vida. Não, Deus provou que nos amava, Ele provou que amava dando o melhor, significa também, tem que significar, objetivamente, de que Ele há de cuidar de todas as coisas. Porque Ele deu o melhor, Ele vai cuidar de nós. Portanto, mesmo quando passamos por dificuldades, por problemas, isso não tem que significar que Deus se ausentou. Isso não tem que significar que Deus não está connosco, não, porque Deus definitivamente, é amor. É amor e nesse amor Ele vai cuidando, vai provando esse amor, como já o provou dando o seu Filho. Deus há de cuidar de nós, porque Ele continua a ser o nosso Pai. E lá está na oração do Pai Nosso, livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Portanto, viram as tentações, viram as provações, mas Deus pode livrar-nos. Deus pode ajudar-nos, livrar-nos do maligno. Deus pode proteger-nos, Deus pode dar-nos a solução. A Bíblia diz que Deus permite estas dificuldades, as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, nós estamos cercados deste amor que foi demonstrado de grande maneira na entrega do seu Filho, na vinda ao mundo, mas depois também na sua morte, que também aí na cruz, o próprio Filho demonstra o seu amor. É Deus a demonstrar o amor, mas o próprio Filho também como resposta obediente, mostrando o seu amor por nós. Portanto, temos que perceber que na entrega do Filho nós podemos encontrar o amor de Deus. E Deus, juntamente com as aflições, com as tentações, Ele envia o escape. Deus não nos deixa tentar além das nossas forças. Portanto, Deus está a cuidar de nós. Quando nós conhecemos Deus verdadeiramente e vivemos este amor, nós vivemos tranquilos.
passamos por dificuldades, mas sabemos, Deus está lá, Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, Deus vai dar a volta à coisa, Deus vai solucionar, Deus vai ajudar-me, Deus vai arranjar uma forma. Portanto, Deus provou o seu amor dando o Filho e Ele prova o seu amor dia a dia, cuidando de nós, ajudando-nos, e por isso a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus é o Deus do cada dia, não é o pão para a semana ou para o mês que vem, ou o pão para o ano inteiro, é o pão de cada dia, porque Ele é o Deus de cada dia, Ele é o Pai de cada dia. Ele cada dia está connosco, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus é um Deus ativo em prol dos seus filhos. Deus está a cuidar de nós, Deus prova o seu amor em tantas circunstâncias, em tantas condições do dia a dia. E é esse amor que nós precisamos. Em terceiro lugar, se o próprio Filho Jesus é a demonstração do seu amor, Ele mesmo demonstrou esse amor. Portanto, Jesus é a expressão do amor do Pai, mas Ele expressa o seu próprio amor por nós. Portanto, o Pai mostra amor por nós enviando o Filho Jesus, e Jesus mostra amor por nós substituindo-nos. Em Gálatas 1,4 diz: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Portanto, a substituição de Jesus, o trabalho em prol, ou morrendo por nós, dando a sua vida por nós, substituindo-nos a cruz. Portanto, Jesus demonstrou o seu amor entregando-se pelos nossos pecados. Daquilo que era a existência divina, nós somos os culpados, nós é que devíamos pagar o nosso preço. Mas Jesus pagou no nosso lugar. Portanto, Jesus entregou-se, deu-se por nós, substituiu-nos. E aqui há um mistério, não é? O que é que acontece, o que é que aconteceu? O próprio Jesus na cruz, quando Ele diz está consumado, portanto, fica tudo certo, fica tudo conforme o planeado. Portanto, Jesus cumpriu tudo o que também satisfazia a existência divina. Portanto, tudo o que tinha a ver também com a nossa inimizade com Deus, o nosso afastamento, fica resolvido em Cristo. Fica resolvido quando Ele dá a sua vida por nós. Portanto, Jesus também está na cruz a demonstrar, quando Ele entrega a sua vida. Claro que Ele foi fazendo isso ao longo da sua vida. Ele cuidava das pessoas, quando Ele estava a curar doentes, quando Ele estava a ensinar a verdade. Jesus, isto eram sinais do seu amor, obviamente, mas na cruz temos o ponto alto, não é? A expressão, a grande expressão desse amor, em que Ele dá a sua vida no nosso lugar. Como dizia eu, há aqui um mistério, não é? Que é o que não peca morre pelos pecadores. É verdade que essa é a expressão do amor de Deus, mas Deus também resolve a questão da sua justiça ali. Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que o pecado tinha que ser reparado. A situação de separação tinha que ser resolvida. Então, se Jesus o faz, quando o inocente vai no lugar dos culpados, também agora Deus, que é justo, não vai exigir de nós fazermos isso. Ou seja, o que Jesus fez foi suficiente para para que a comunhão fosse reatada com Deus. É interessante que quando Jesus morre na cruz, um dos sinais que estão ligados à sua morte diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isto muito simbolicamente é interessante para nós, que é aquele véu que separava a comunhão das pessoas até ao lugar mais próximo de Deus, ao lugar santíssimo, não é? Foi aberto. Portanto, eu creio que podemos tirar dali uma lição, não é? Deus a levar-nos até Ele, a aproximar-nos, nós que estávamos longe, estávamos perdidos, mas realmente quando Cristo nos substitui, fica resolvido. Diz que até houve pessoas que ressuscitaram, fez trevas sobre a terra, portanto, tudo, até a própria natureza, não é? Parece que tudo ressentiu, há ali alguma coisa que foi feita de especial. E sobretudo, e isso tem a ver connosco, a humanidade, foi resolvida a questão do nosso pecado. Agora Deus trata-nos de outra maneira. É por isso que a Bíblia diz que nós podemos ser justificados, santificados pela pessoa de Cristo, aceitando a pessoa de Cristo. Então, pela fé, aceitando o que Ele fez, nós podemos aceitando essa realidade da substituição, podemos reatar a nossa comunhão com Deus. Há um texto bíblico em Gálatas 3 que diz Cristo tornando-se maldição por nós. Nós temos que dizer a verdade, está na palavra de Deus. Não temos que suavizar nem complicar. Fez-se maldição por nós. Quando as pessoas não obedeciam à lei, isso trazia penalizações.
E quando Jesus vai à cruz, é como se ele está a assumir a culpa, ele está a assumir o resultado do que nós fizemos, ele está a assumir as nossas culpas, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Portanto, ele assumindo ele, para nós não assumirmos. Então, mas nós é que somos os infratores e ele não é o infrator. Então fica resolvido ali, Deus resolve ali, é como se fosse uma troca de papéis, não é? Portanto, o justo assume a culpa, ele não é o culpado, Jesus nunca foi pecador, ele não praticou o pecado, mas ele assumiu as consequências dos pecados dos outros. Isto é maravilhoso. Então nós também temos que aprender a ver esse amor, trazer esse amor também para a nossa fé, aceitando que aquilo que Jesus fez é suficiente para resolver a nossa comunhão com Deus. Também um ponto importante é que quem conhece Deus, se Deus é amor, se Deus prova o seu amor dando o seu Filho, se o próprio Filho está a demonstrar amor, então quem conhece Deus também ama. É por isso que se ele é pai e o pai ama, o filho também ama. Este é um grande distintivo da nossa filiação, da nossa identidade com Deus. O amor é o grande sinal de que nós somos filhos de Deus. Portanto, quem ama a Deus, que é amor, também ama. E 1 de João, capítulo 4, diz que qualquer que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, não é possível estar a dizer, eu conheço Deus e não amar. Isso não é possível. Porque ao receber Deus, que é amor, recebemos o amor de Deus. Então, qualquer que ama está a provar que nasceu de Deus, que começou uma nova vida com Deus. Que agora Deus trouxe esse amor à sua vida e esse amor vai ser expresso, tal como Deus o expressou no seu Filho e expressa nas nossas vidas, nós temos que o demonstrar também. É o amor que vem revelar esse grande Deus na nossa vida. E eu dividiria em algumas grandes áreas. Claro que, objetivamente, claro que sim, o primeiro objeto do nosso amor é o próprio Deus que nos dá amor. Portanto, o nosso amor a Deus não é mais do que um reflexo do amor que Ele tem por nós. Somos nós a devolver um pouco do muito que Ele nos dá. Portanto, quando nós temos o Deus que ama, nós também amamos a Deus. E o Senhor Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Portanto, quando nós amamos a Deus, nós agimos. Não é? Em João, o que é que diz João? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não é? Deus agiu, Deus mostrou, Ele provou isso. E se nós amamos a Deus, também vamos demonstrar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ora, como é que eu posso dizer que tenho Deus se eu não amo? Eu tenho que amar. Mas como é que eu posso dizer que eu amo se não faço o que Ele quer? Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, o amor reflete-se na obediência. O amor demonstra-se no agrado. Guardará a minha palavra. Portanto, se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. Vai demonstrar que me ama guardando a minha palavra. É por isso que quando nós lemos a Bíblia, é muito mais do que para entender e compreender a vontade de Deus. É para vivê-la também. E esta é a ideia da fé. A fé é isso, é trazer para o terreno. É por isso que quando nós lemos em Hebreus capítulo 11, aquela grande lista de pessoas do Antigo Testamento que tiveram fé, que são exemplo de fé, nós encontramos pela fé, e depois temos um verbo, pela fé obedeceu, pela fé... há de haver sempre uma ação como resposta da fé. Portanto, Hebreus 11 mostra que a fé vê-se no ato, vê-se na ação. Como é que Abraão mostrava que confiava em Deus? Ele mostrava que confiava em Deus quando Deus lhe pedia alguma coisa para ele fazer, ele fazia. Quando Deus disse para ele sair da sua terra, como é que ele podia dizer, eu tenho muita fé e depois não sairia? Não, se ele amava a Deus, objetivamente iria fazer o que Deus queria. E ele saiu, ele obedeceu. Sem saber para onde ele ia, mas ele obedeceu. Portanto, a fé manifesta, ou se quisermos, o amor manifesta-se nessa confiança que temos em Deus. Não, Deus diz que é assim que eu vou fazer.
Deus pede desta maneira, é desta maneira. Não podemos ver a Bíblia nem as igrejas como lugares ou pontos de obrigação. Agora tens que fazer, não é esta a ideia é nasce do amor, porque tudo nasce do amor de Deus e também deve nascer do nosso amor. Foi do amor dele que nós nos tornamos seus filhos e é agora como filhos que nós também queremos amá-lo. Como? Mostrando através da nossa obediência. Em 1 João capítulo 2, verso 29, diz que Cristo sempre fez o que é correto. Também quem faz o que é correto é filho de Deus. Lá está. Até a nossa vida dentro das questões morais, das questões da vida do dia-a-dia, das atitudes que tomamos, das posições que nós tomamos, em qualquer foro da vida, de alguma maneira devem refletir o correto de Deus. O que é que Deus acha sobre isto? O que é que Deus pensa sobre isto? E aqui temos o manual, temos a Bíblia, temos a palavra de Deus que nos mostra o que é correto aos olhos de Deus, o que é que Deus acha que eu devo fazer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus e temos aquele amor por Ele, quando nós o tememos, nós queremos agradar-lhe, nós queremos fazer o que é correto, nós somos sábios. E isto é importante para determinar o nosso comportamento a nível familiar, social, em qualquer área. Portanto, se Jesus fez o que é correto, Ele que é o Filho de Deus, também nós, sendo filhos de Deus, devemos fazer o que é correto. Todo aquele que pratica a justiça é seu filho. Então, não podemos pensar no amor só do lado de Deus para connosco. É Deus ama-me, pronto, está tudo bem, Deus vai cuidar de mim. Não. Agora eu vou responder ao amor dele. Isto é que é relacionamento. Relacionamento tem que obrigatoriamente exigir a ação de ambas as partes. É como uma aliança, há um acordo, há ali um compromisso de amor, de interesse, de interajuda, de resposta ao outro. Então, se Deus me ama, eu vou mostrar que eu amo, eu vou fazer aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele quer. E eu gosto de ver isto desta maneira, acho que isto é uma forma fantástica de perceber também a vida cristã. A vida cristã não está baseada em princípios de obrigação, ainda que Deus tenha o direito de nos obrigar. Obviamente que sim. E até aquilo que Ele está a dizer para nós fazermos, Ele vai ajudar-nos a fazer e Ele quer que o façamos a partir do amor. Isto é muito importante perceber isto. Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece a nossa fraqueza, mas Deus também conhece o coração. Deus sabe quando queremos, quando desejamos. Portanto, o amor impele-nos a agradar, o amor impele-nos a fazer a sua vontade. Também é verdade que nós devemos amar os nossos irmãos. E é interessante como a Bíblia, quando a Bíblia fala de Deus como o Pai, e já mencionei o Pai Nosso, porque o Pai Nosso está colocado no plural. Pai Nosso. Dá-nos, perdoa-nos. É interessante, não é? Como o Pai Nosso, quando Jesus ensina o Pai Nosso, coloca o Pai Nosso não no singular, mas no plural. Também a igreja é apresentada no plural. Olha, a igreja é um corpo, falamos de união, a igreja é uma família, a igreja é uma lavoura. Ou seja, a ideia de que nós precisamos uns dos outros. É por isso que na Bíblia esta terminologia irmãos é uma terminologia usada, porque é uma expressão de família, não é? É utilizada exatamente por todos ou para todos aqueles que são filhos de Deus. Portanto, quem é filho de Deus é integrado na família. Quem é filho de Deus torna-se irmão do seu irmão. E nós temos nas nossas igrejas, e é maravilhoso, os nossos irmãos. Temos os nossos irmãos em Cristo, os irmãos na fé, porque nós somos filhos de Deus. E também em 1 João 4 diz, amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos. O amado, eu diria assim que o amado é aquele que é o objeto do amor. Mas o amemo-nos é quando nós somos o emissário do amor. Portanto, nós somos amados por Deus para nós amarmos outras pessoas. Eu sou amado de Deus. E eu acredito que a terminologia do amor que nós encontramos em João, no Evangelho de João, quando fala no discípulo amado, eu creio mesmo que aquele discípulo amado, eu não consigo perceber, eu não consigo ver Jesus a ter uma preferência, gostando mais de um, menos do outro, mas eu creio que aquela grande ideia que está ali é a ideia da descoberta do amor, é aquele discípulo que ia descobrindo o amor. Ele descobria o quanto era amado à medida que amava. É assim que eu sinto o texto. Ele sabe que é amado. Ele sabe que Deus o ama. Portanto, há aqui um caminho, há uma descoberta que eu e você tem que fazer. Nós temos que ir ter com o Deus de amor. Ele tem amor
que sobeja, Ele é amor. Ele tem muito amor para nos dar a nós. Portanto, Deus não está limitado no amor e Ele quer que nós também demonstremos amor. E é por isso que quando nós entramos neste ponto dos irmãos é muito importante, porque amados, amemo-nos uns aos outros. Nós devemos amar os nossos irmãos, as nossas irmãs. A igreja deve ser um lugar também de pessoas que se amam, que devem cuidar umas das outras, que se preocupam umas com as outras. Lá está a terminologia família. Somos irmãos. Portanto, amados, amemo-nos uns aos outros. E eu poderia ficar por aqui e dizer que temos que amar a Deus, amar os nossos irmãos. É verdade que nós temos que amar todas as pessoas em geral, mas eu queria terminar com o último ponto. E este ponto é muito importante porque é bem revelador do amor que nós temos, que é amar os inimigos. Eu deixo essa palavra inimigo ao critério de cada um, porque quem é inimigo? E certamente nós nos relacionamentos, nas vidas, no nosso dia-a-dia, onde vivemos, com quem vivemos, etc. Certamente há pessoas que gostam muito de nós, naturalmente, mas poderá haver também pessoas que não gostam, poderá haver pessoas que de alguma forma também não respondem de forma positiva. Mesmo aqueles que nós achamos que não gostam de nós, o que é que nós temos que fazer? A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, se você achar que ele é inimigo, mesmo assim deve-lhe dar de comida, deve dar-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Portanto, nós não temos o direito de classificar as pessoas assim, este é meu inimigo, não quer saber. Não, se tu achas que ele é teu inimigo, então agora mostra-lhe o sinal do amor. Ou dá-lhe um sinal de amor. Cuida dele, ele tem fome, dá-lhe de comer. Porque foi assim que Deus fez connosco. Nós éramos os inimigos. E Deus amou-nos e Deus cuidou de nós. Então este ponto da relação com pessoas que nós achamos que não gostam de nós é muito importante. Como é que reagimos ao perceber que não gostam de nós? Como é que tratamos as pessoas que nós achamos, ou que é óbvio, que não gostam mesmo de nós? Como é que reagimos a isso? E é nessa grande decisão que se mostra se nós somos, se temos ou não temos amor. Porque se somos filhos de Deus, nós temos amor até por aqueles que não gostam de nós. Quando Estevão está a ser apedrejado, o primeiro mártir da igreja primitiva está a ser apedrejado, diz em Atos capítulo 7, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pouco antes de morrer, ele está a pedir a Deus para não ter em conta o que eles estavam a fazer-lhe. Isto é amor pelos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E nós precisamos, na sociedade onde nós vivemos, precisamos demonstrar amor, cuidado, mesmo por aqueles que poderão não estar a corresponder àquilo que nós esperávamos, às expectativas que nós tínhamos. Mas este é o apelo de Deus, amar e amar até os nossos inimigos. Portanto, este ponto final dos inimigos é um ponto, eu creio que é mesmo um grande desafio, porque nós temos que relacionar com todo tipo de pessoas, mas como cristãos, como filhos de Deus, nós devemos mostrar amor até pelos nossos inimigos. Eu queria ficar por aqui, neste ponto final do amor, e eu gostava de que nós fizéssemos uma introspeção à nossa vida, pensando, será que eu tenho o verdadeiro amor de Deus? E agora pensemos na relação com Deus, quanto tempo é que eu levo a orar, quanto tempo é que eu levo a ler a Bíblia, quando eu tenho que tomar decisões nas questões de ética, da moral, o que é que eu faço? Será que eu estou a amá-lo? É uma introspeção que devemos fazer. Na relação com os outros irmãos, como é que nós nos relacionamos com os outros? A Bíblia até diz que devemos saudar-nos com ósculo santo. Estão a ver? Ou seja, um beijo santo, o afecto, ou seja, nós temos que mostrar afecto. Será que vamos à igreja e voltamos de qualquer maneira? É bom que nós também demonstremos afecto aos outros. Às vezes até um abraço, às vezes um cumprimento. Eu sei que agora temos de estar um pouco mais à distância, mas precisamos de demonstrar, devemos dizer algo, devemos mostrar deferência, devemos mostrar interesse, carinho. A igreja é um lugar maravilhoso, é um lugar onde há o amor de Deus. Estão lá pessoas que amam a Deus, como nós. Vamos mostrar amor também aos nossos irmãos. E finalmente, quando encontramos alguém que achamos que não gosta de nós, só temos que amar. Amar como Jesus, que estava na cruz e disse, Senhor, Pai, não lhes imputes este pecado. Jesus não desejava o mal de ninguém, nem sequer daqueles que estavam a maltratá-lo, que
que estavam a crucificá-lo, Jesus também amava aquelas pessoas. E este é o meu ponto final, é saber, ou fazer uma introspeção, como é que nós nos encontramos diante de Deus. Amamos ou não amamos? Este é o meu primeiro grande ponto nestas noites de ensino acerca desta temática de Deus como nosso Pai. Começámos com a questão do Filho de Deus, mas este é o meu primeiro grande ponto, o amor. Depois iremos tratar de mais 3 outros pontos, mas o meu desejo é que Deus possa trazer esse amor para que nós amemos a Ele e também uns aos outros. Deus abençoe e vamos continuar a seguir este Deus de amor.